Penalva é um município brasileiro situado na Baixada Maranhense, no interior do estado do Maranhão. O censo do ano de 2019 indicava pouco mais de 38 mil habitantes. E foi neste município que aconteceu o caso que você vai conhecer hoje. Um interessante caso de abdução de um jovem menino morador da cidade. Mas você que está chegando hoje aqui no canal, aproveita e se inscreve agora. Ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de análise de casos, conhecendo sobre ufologia, sobre pesquisa ufológica, sobre casos ufológicos, documentos oficiais e muita coisa interessante, além de informações científicas e mistérios. Então agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer esse interessante caso ocorrido em Penalva, lá no Maranhão. Em 24 de março de 1978, Penalva foi palco de um intrigante caso de abdução, poucos meses depois da intrigante e assustadora onda de ataques que gerou a famosa Operação Prato. Era sexta-feira santa e logo depois do meio-dia, o protagonista deste caso, Luiz Carlos Serra, que na época tinha 16 anos, esse menino mais alto que a gente vê nessa imagem, ele encontrava-se a oeste da cidade, em uma área com muita vegetação densa, e ele tinha o hábito de ir até essa região para coletar goiabas, né, que ele gostava bastante. E aí, na tarde do dia 24 de março de 1978, ele repentinamente ouviu um barulho muito forte que o assustou. Eu estava dentro da mata a oeste da cidade, pegando goiaba, quando ouvi um barulhão, um som agudo como uma buzina de carro. Fiquei assustado. Olhei para cima e vi uma luz muito brilhante, maior que o sol, com cerca de 0,5 metros de largura. Estava bem acima das palmeiras, era redonda e branca. Machucava os olhos e eu só consegui olhar para ela por pouco tempo. De repente caí de costas no chão e não podia me mexer. Não sei porquê. Fiquei paralisado. Só conseguia ouvir e ver. Fiquei deitado no chão por um tempo. Aí, comecei a subir no ar e, de repente, vi um objeto acima das árvores. Alguma coisa estava me puxando, mas eu não sei o que era. Fiquei surpreso. Não via nada me segurando nem me tocando. Levou só alguns segundos. Eu não estava com medo. Olhei para o objeto, enquanto ia subindo. Era redondo e tinha 4 bolas na parte do fundo, e uma delas estava iluminada. Quando cheguei bem no alto, percebi uma cúpula em cima e 3 janelas ao redor dela. Só uma das janelas estava aberta e eu entrei por ela, deitado, a cabeça primeiro. Tinha cerca de 1 metro quadrado. Quando entrei no objeto, caí no chão, mas não com força. Não parecia muito grande por dentro, era mais ou menos o tamanho desta sala, uns 9 metros quadrados. Eu fiquei deitado com a barriga para cima, ainda paralisado, e não podia olhar em volta. Então, neste ambiente, o Luiz viu 3 pequenos seres com aproximadamente 1 metro de altura e todos eles vestiam uma espécie de escafandro que tinha uma aparência metálica e que cobria o corpo inteiro. Nas costas havia uma espécie de mochila pequena
E ali eles também vestiam luvas e botas, e havia na altura dos olhos uma espécie de visor de vidro. Esse detalhe de um escafandro que cobre todo o corpo, com uma mochila nas costas, luvas e botas, foi relatado em milhares de casos ufológicos, muitos dos quais a gente abordou aqui no canal. O caso do José Huygens, o próprio caso do Imbornal, que a gente abordou recentemente aqui no canal, tem esse detalhe interessante. Estavam conversando, mas eu não entendia o que eles falavam. Suas vozes eram altas, mas não pareciam humanas. Eram muito graves. Eu continuava deitado naquela posição, mas já podia olhar ao redor. Havia 3 cadeiras, como poltronas de alumínio. Os braços eram feitos de borracha. Estavam de frente para a parede, que era branca e não havia nada nela. Eu não sentia, mas sabia que estávamos nos movendo. Fazia um barulho muito alto. Fui levado a uma terra estranha sem árvores e só com grama alta. Não sei quanto tempo levamos para chegar lá. Saí pela janela da mesma forma como entrei, sem nada apoiando minhas costas. Ainda estava paralisado. Era um lugar estranho, que eu não conhecia. Parecia um campo, mas sem pássaros ou lados. A grama era muito alta, cerca de 1 metro. Não vi nenhuma casa ou prédio. Não dava para ver o céu, não havia árvores nem estrelas. Era muito escuro. Eu ainda estava paralisado. Então aquelas pessoas se aproximaram de mim e puseram um tubo em meu nariz. Não doeu. Depois colocaram uma bola transparente em minha boca, e um líquido desceu pela minha garganta muito rápido. Peguei no sono e não sei o que aconteceu depois, até eu acordar no mato. E aí então, o Luiz Serra acordou numa área com muita vegetação, muito mato, e ele percebeu que já estava escurecendo. Então ele gritou pedindo ajuda, e ali próximo aonde ele estava, havia um pescador, José Ribamar dos Santos, que ouviu os gritos do menino. E aí ele foi atender o menino, ajudou ele a levantar, e vendo que ele estava muito debilitado, resolveu levar ele para a casa da mãe dele, onde ele morava. E nesse momento, o Luiz ele se sentia paralisado, ele não conseguia fazer muitos movimentos, estava com muita dificuldade de locomoção. Ele parecia atordoado. Não parecia machucado e não estava chorando, mas não conseguia se mexer. Ajudei-o a se levantar, mas ele caiu de novo, por isso precisei carregá-lo até o meu barco e levá-lo para minha casa. Ele não disse nada depois que ouvi seus gritos. Quando ele chegou na casa da mãe dele, a mãe dele pediu que ele fosse levado até o hospital para ser atendido. E aí, qual foi a surpresa do Luiz? Ele descobriu que já era dia 27 de março. Ele estava desaparecido já há 3 dias. No dia seguinte, no dia 28, ele foi atendido pela médica doutora Linda Macieira. Esta senhora que a gente vê nesta imagem. Ela tinha formação em clínica geral e atendeu o menino. Luiz estava completamente amortecido e tinha contrações musculares, como se estivesse paralisado. Quando vi pela primeira vez, achei que o menino havia fumado maconha ou tomado alguma outra droga, mas nós descobrimos que não era esse o caso. Faltavam 4 dentes e percebemos que eles tinham sido arrancados. Vários outros estavam quebrados. Só um dos dentes fora completamente extraído e os outros 3 ainda tinham as raízes. Os 4 sangravam. Disseram-me que o menino tinha cabelo comprido antes, mas ele estava completamente careca. Quando o examinei, descobri que os cabelos tinham sido queimados. O couro cabeludo estava intacto, mas a parte de cima das 2 orelhas estavam levemente chamuscadas, como marcas de sol, e cheirava queimado também. E ela, a doutora, ela constatou também que o Luiz estava com o corpo rígido, que não conseguia mover os braços, as pernas, e então resolveu fazer um teste de sensibilidade no menino. Espetei-os com alfinete para testar a sensibilidade, mas ele não tinha reação alguma, como dor, em nenhuma parte do corpo. Examinei todo o corpo e não vi marcas. Estava tudo normal, não havia nenhuma cicatriz, o único problema era com os dentes. O garoto respirava normalmente e não exalava hálito incomum, nem tinha cheiro estranho no corpo.
Não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre o que causou aquela condição. Não tenho a menor ideia do que aconteceu com ele. Passou 9 dias sem comer. Precisou ser alimentado por soro, porque nem água ele bebia. Ficou 3 dias sem ir ao banheiro e teve que ser cateterizado. No dia 30 de março, o Luiz Serra foi transferido para a capital do estado, São Luís, sendo internado no Hospital Serme. E ali ele foi examinado por 6 médicos de diferentes áreas. Um dos médicos que o atendeu foi o Dr. Antônio Saldanha, um neurologista. Achei um caso muito estranho, pois no exame não revelou nenhuma reação neurológica normal. Luiz foi encontrado em estado como se estivesse em choque. Não conseguia falar. Eu não chamaria de afasia, que é a impossibilidade de falar, mas ainda assim o menino não falava. Era um paciente trancafiado. Alguma coisa o tinha assustado. Como neurologista, não fui capaz de explicar por que ele apresentava aquele quadro clínico. Não encontrei nenhum sinal em seu exame neurológico que justificasse o que ele tinha, naquele momento. O tempo todo em que o examinei, ele manteve os olhos abertos e parados, como se estivesse acuado. Nos primeiros dias, ele não comeu e precisou de alimentação intravenosa. Não conseguia engolir comida. Era muito estranho porque ele não apresentava a menor reação à comida. Se a gente mostrasse alguma coisa para ele comer, ele permanecia indiferente. A mesma coisa com água, por isso fomos obrigados a dar-lhe fluidos. Fiz um check-up cardiológico e não detectei nada em comum. A pulsação e o batimento cardíaco, e todo o resto estavam normais. Ele não tinha reação a estímulos de dor. Seria impossível ele estar fingindo todos aqueles sintomas. Alguma coisa tinha deixado o garoto em choque. Era mesmo um caso muito estranho. Nunca vi nada parecido. Chamei um psiquiatra porque não consegui encontrar nenhum problema psicológico. Além do Dr. Saldanha, 2 psiquiatras atenderam o menino nesse hospital, o Dr. Luiz Serra e o Dr. Renato Barcelar. E eles, tendo formação em psiquiatria, eles fizeram várias entrevistas com o menino, coletando o seu depoimento, e em todas elas o menino repetiu a mesma história. Ele não entrou em contradição em nenhum momento e sempre contou exatamente os mesmos detalhes sem qualquer alteração. E assim que o Luiz Serra recuperou os movimentos, ele pediu papel e lápis. E aí então ele começou a desenhar, descrevendo a experiência dele, com o que ele tinha visto enquanto esteve nesse misterioso objeto. O Luiz Serra ele permaneceu internado até o dia 7 de abril e depois ele recebeu alta e voltou para casa dele. O ufólogo Bob Pratt ele entrevistou várias pessoas na cidade que confirmaram vários dos fatos ocorridos na ocasião. Um deles é o senhor João Francisco Mendes, que era então o prefeito da cidade. E ele declarou para o ufólogo que esse menino ele era tido como honesto, humilde e que não tinha qualquer motivo para inventar uma história desse tipo, uma história que estava além dos conhecimentos que ele tinha sobre ufologia. E outro detalhe que o prefeito acrescentou para o ufólogo Bob Pratt é que na ocasião, na data em que o menino foi abduzido, várias pessoas observaram um objeto estranho sobrevoando a cidade. E esse então foi o caso Luiz Carlos Serra, ocorrido em 24 de março de 1978 na cidade de Penalva, lá no Maranhão, e pesquisado pelo ufólogo Bob Pratt. Se você quiser conhecer mais casos como este, inscreve-se aqui no canal que a gente vai trazer vários casos com essa característica, mostrando o local, as testemunhas e tudo, mostrando todos os detalhes para você. Curta, comente, compartilhe e dissemine esse vídeo nas redes sociais. Vamos levar casos como este, informações como estas, para todos os rincões da internet mundial. E assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E você também pode ajudar o canal a partir da chave Pix e do Apoia-se, cujos links estão aqui na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem um link para o caso lá no portal Fenômeno. Fique à vontade para visitar e conhecer todos os detalhes sobre ele. E assim nós ficamos por aqui. Continuem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, até mais, tchau!